Olá, guerreiros e guerreiras, tudo bem? Quem fala é o professor Tiago Neves, mais uma vez. E quero, antes de mais nada, agradecer o feedback agradável que vocês me passaram quanto às primeiras aulas aqui, referente, né, esse batidão, essa revisão aqui pontual, de acordo com aquilo que a banca vai cobrar de vocês nessa prova que está se aproximando aí para a Guarda Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Meus sinceros agradecimentos, guerreiros e guerreiras, e eu desejo para vocês tudo de bom. Isso aqui é muito pouco, é a minha contribuição para vocês, mas eu faço de coração, tá, pessoal? De coração, e quero que vocês tenham o máximo de sucesso nessa empreitada que vocês estão iniciando agora, tá? Continuando aqui, o nosso tema central aqui dessas últimas aulas aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nesse sentido, pessoal, nós estamos aqui agora a partir dos artigos 81 e o artigo 82, e depois vamos falar das entidades de atendimentos, que vai pegar ali dos artigos 90 ao 97. Vamos lá. Dos produtos e serviços. Artigo 81. É proibida a venda a criança ou adolescente de armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Frisei aqui esse inciso, quando eu trago aqui uma observação, é porque eu já encontrei em provas anteriores. Fogos de estampido e de artifício, exceto, tá vendo? Tem uma ressalva, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Se faz aquela alusão àqueles estralinhos, em alguns lugares chamam de biriba, aqueles estralinhos que não faz nenhum impacto, não causa combustão, não causa incêndio e é inofensivo aí a criança ou adolescente, ou até mesmo uma bombinha aí que não tem um potencial ofensivo. Você faz essa alusão, porque aqui fogos de estampido e de artifício estão proibidos, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Eu friso isso aqui muito bem, que eu já encontrei em várias provas aí da Banca Vunesp, tá? Revistas e publicações que aludem ao artigo 78. Vocês lembram do artigo 78? Aquelas revistas que tenham conteúdo impróprio, por exemplo, pornografia, vai por aí. Então, pessoal, aqueles tipos de publicações e revistas também são produtos proibidos à criança e adolescente, ok? Bilhetes de loterias, né? Bilhetes lotéricos e equivalentes, tá? Proibida a criança, adolescente aí efetuar apostas aí ou qualquer outro tipo de jogo de azar, algo semelhante. Artigo 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável, ok? Continuando o artigo 90, das entidades de atendimento. Preste muita atenção. São responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados à criança e adolescentes em regime de orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Parágrafo 1º. As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a qual manterá registro das suas inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação
ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Nós sempre veremos aqui uma conversa, um diálogo entre Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, entre Conselho Tutelar e também autoridade judiciária e, em alguns momentos, Ministério Público, tá? Porque são instituições aí, né, formais que cuidam aí da tutela da criança e do adolescente, ok? Parágrafo 2º. Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados da área de educação, saúde, assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do artigo 227 da Constituição e pelo caput do parágrafo único do artigo 4º. Isso aqui quer dizer o que, pessoal? Que para que seja dada ampla proteção à criança e ao adolescente, haverá orçamento específico, haverá uma prioridade de destinação de verbas para investimento em toda a rede de proteção, ok? Parágrafo 3º. Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no máximo a cada 2 anos. Repetindo, no máximo a cada 2 anos. No seu material, quando você estiver lendo aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, frise nesses prazos, nessas questões cronológicas, temporais, que isso aqui às vezes é um pega de prova de uma questão aí, tá bom? No máximo a cada 2 anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento. O que será levado em consideração? Inciso 1º, o efetivo respeito às regras e princípios desta lei, bem como às resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis. 2. A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude. 3º, em se tratando de programas de acolhimento institucional familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. Artigo 91. As entidades não governamentais. Estamos falando aqui das entidades não governamentais. Somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Grave muito bem isso. A qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Parágrafo 1º. Será negado o registro à entidade que não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. B. Não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. C. Esteja irregularmente constituída. D. Tem em seus quadros pessoas inidôneas. E não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis. Parágrafo 2º. Olha só, preste muita atenção. O registro terá validade máxima de 4 anos. Eu vejo até uma questão na sua prova falando de registro com tempo de 2 anos, 3 anos, mas são 4 anos nesse parágrafo 2º, tá ok? Cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente periodicamente reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo.
Artigo 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Preste muita atenção. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. A integração em família substituta, nesse caso, é excepcional, quando esgotados todos os recursos na família natural ou extensa. Aí sim se irá cogitar, né, a integração do menor em uma família substituta, tá? Terceiro, atendimento personalizado em pequenos grupos. Quarto, o desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. 5. Não desmembramento de grupos de irmãos. Sexto, evitar sempre que possível a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Aqui, nesse caso aqui do inciso 5º, né, não desmembramento de grupos de irmãos. Por exemplo, crianças, né, uns irmãos que os pais perderam o poder familiar, o patriopoder, e precisou colocar esses irmãos em alguma, ou integrado numa família substituta, ou em uma unidade de acolhimento, e acabou que essas crianças ficaram separadas. Isso não pode, elas precisam ficar juntas, ok? Sétimo, participação na vida da comunidade local. Oitavo, preparação gradativa para o desligamento. Nono, participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Esse tópico aqui já vi cair em várias questões, tá? Então, o artigo 92 vale a pena revisar antes da sua prova. Parágrafo 1º. O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito. Parágrafo 2º. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária no máximo a cada 6 meses. A cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família para fins de reavaliação prevista no parágrafo 1º do artigo 19 desta lei. Parágrafo 3º. Os entes federados por intermédio dos poderes executivo e judiciário promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Parágrafo 4º. Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário, com auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto nos incisos 1 e 8º do caput desse artigo. Parágrafo 5º. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei. Parágrafo 6º, grifado aqui, o descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Sétimo, quando se tratar de crianças de 0 a 3 anos, em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores
de referência estáveis e qualitativamente significativos, as rotinas específicas e o atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. Artigo 93, quase caminhando aí para o final desse tópico. Artigo 93. As entidades que mantenham um programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente. Aqui caberia uma boa questão aí com uma pegadinha, né? Então, poderia acontecer um acolhimento institucional em caráter de urgência, de forma excepcional, sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude sob pena de responsabilidade. Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com apoio do Conselho Tutelar Local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança e do adolescente. Ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar institucional ou a família substituta, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 101 desta lei. Artigo 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras: observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes, não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. Aqui a gente está falando de adolescentes, tá? Então, nesse caso aqui, é uma intervenção, né, feita aí por as entidades que desenvolvem programas de internação, ok? Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. Terceiro, oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos. Quarto, preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente. 5. Diligenciar no sentido de restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares. 6. Comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares. Inciso 7º, oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. 8º, oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. 9º, oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. 10º, propiciar escolarização e profissionalização. 11. Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. 12. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. 13. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. 4. Reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de 6 meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente. 15. Informar periodicamente o adolescente internado sobre sua situação processual. 16. Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas. 17. Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. 18. Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos. 19. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem. 20. Manter arquivo de anotações onde constem data,
e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento de sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Parágrafo 1º. Aplicam-se no que couber as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. Parágrafo 2º. No cumprimento das obrigações a que alude esse artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. Grifando aqui o artigo 94A, as entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos. Quase na reta final aqui, esse vídeo ficou um pouco mais longo, que pegamos mais artigos para ficar mais otimizada aí sua preparação, ok? Da fiscalização das entidades. Artigo 95. As entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Isso aqui já caiu também em prova, viu, gente? Artigo 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao Estado ou ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias. Último artigo, artigo 97, são medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem obrigação constante no artigo 94, sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal de seus dirigentes ou prepostos. As entidades governamentais serão aplicadas o que nesse caso? Quais são as medidas aqui em caso de descumprimento? Quanto às entidades governamentais, deverá ser aplicada advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, afastamento definitivo de seus dirigentes, fechamento de unidade ou interdição de programas. Agora, para aquelas que não são governamentais, ou não governamentais. Agora, para as entidades não governamentais, poderão sofrer aí as combinações no sentido de advertência, suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas, interdição de unidades ou suspensão de programa e cassação do registro. Então, frise muito bem essas combinações, ok? Parágrafo 1º, em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento que coloquem em risco os direitos assegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das entidades de proteção específica, ok? Então, meus queridos, chegamos ao final aqui de mais esse tópico. Logo traremos aqui mais um vídeo para efetuarmos mais uma explanação até finalizarmos esse tópico total do ECA, né, que está sendo cobrado aí na sua prova para a Guarda Municipal de Ferraz de Vasconcelos, tá bom? Peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e faça seu comentário aí embaixo, que isso daí é benéfico para a gente. Forte abraço, até mais.